Senta aí, que eu vou contar uma história que até hoje me arrepia até a alma. Quando eu era moleque, lá no norte de Minas, morava num sítio bem afastado da cidade, sabe? O tipo de lugar onde a noite parece engolir tudo e o silêncio é de fazer o medo tomar conta da gente. A gente até tinha luz na casa, mas mesmo assim, o medo parecia se esconder nas sombras da roça. Às vezes, de madrugada, eu tinha que ir no banheiro lá fora, e vocês não têm ideia do pavor que dava só de pensar em sair da porta. O medo era nosso companheiro. Mas naquela Semana Santa, meu amigo, foi diferente. O povo mais velho só falava em lobisomem, mas eu achava que era só história. Até que naquela quinta-feira a coisa virou realidade. A noite estava estranha, o vento mudo, a lua brilhando forte no céu, e eu fui lá fora pegar minha bicicleta. Quando eu saí, os cachorros começaram a rosnar, mas não era rosnado normal, não. Era um rosnado baixo, quase um aviso, como se soubessem que algo estava ali, esperando. Eu fiquei com o coração na boca, mas fui ignorando. Minha mãe mandou eu alimentar os bichos, e eu fui. Quando cheguei lá, a cachorra estava tremendo, mas tremendo tanto que parecia que ia desmaiar. E o outro cachorro, coitado, estava preso na corrente porque estava machucado. Ele estava latindo, mas latindo diferente, como se quisesse avisar. Eu me agachei para ver o que era, e então vi. Algo se movia na roça de longe, se aproximando devagar, e eu vi os olhos brilhando vermelhos, como brasas. Eu vi, não era coisa da minha cabeça. A lua estava cheia e clareava tudo na roça, e a luz da casa acesa não era suficiente para afastar o que eu via lá fora. Eu sabia que aquilo não era um animal, nem uma sombra comum. Eu corri para dentro de casa, o medo me corroendo por dentro, e contei para o meu pai. Ele tentou me acalmar, disse que era só um cachorro. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Ele não queria que eu ficasse mais assustado. Aquela noite eu não consegui dormir. Os cachorros começaram a latir de novo, mas dessa vez não era só latido, não. Era um grito, uma mistura de latido e choro, como se o bicho estivesse com medo e raiva ao mesmo tempo. Levantei, tremendo, e fui até o quarto dos meus pais. Chamei meu pai. Ele levantou e, sem dizer uma palavra, pegou a espingarda. Quando ele mandou eu pegar os cartuchos, eu sabia que a coisa estava feia. E o pior, ele não me contou nada, mas eu vi o que ele estava pensando. Eu vi no olhar dele. Ele abriu a janela devagar, os olhos dele estavam fixos lá fora. Quando ele viu lá na área, a cachorra tremendo, o outro cachorro desesperado, ele saiu pela porta dos fundos, mandou eu ficar dentro de casa. Mas eu não fiquei, não. Fiquei lá, espiando de onde podia ver. A luz da casa iluminava o quintal, mas aquilo não afastava o que eu via. E foi aí que eu vi o bicho. Era enorme, peludo, os olhos brilhando como se fossem brasa. Ele se levantou em duas patas, igual gente. Mas, meu amigo, aquilo não era de Deus. Não parecia ser de nenhum animal da terra. Meu pai atirou, mas o bicho não parou. Ele só veio mais rápido, mais furioso, como se o tiro tivesse deixado ele mais enfurecido. A coisa foi avançando, devagar, e quando meu pai atirou de novo, o bicho fez um grito que não era de nenhum animal. Parecia algo muito mais sinistro, muito mais sombrio. E o pior, o bicho abaixou e com um salto correu em 4 patas, pulou uma cerca alta como se fosse um gato e se mandou para o lado do rio, lá no fundo do sítio. A gente escutou o cachorro latindo, mas não estava mais lá perto. Meu pai disse, olha, o bicho já está do outro lado do rio. E foi nesse momento que eu entendi que a coisa era muito pior do que eu imaginava. O que era aquele bicho? E o que ele queria com a gente? A gente voltou para casa, todo mundo acordado, ninguém falou nada. Mas eu vi, e sei que meu pai também viu, e ele não queria dizer a verdade para ninguém. Só falou que era um bicho, mas quem estava lá sabia que não era um bicho comum. No dia seguinte, meu pai me chamou para ir com ele na casa de um tio-avô. E esse tio-avô, homem velho e sábio, sabia das coisas. Quando meu pai contou o que aconteceu, ele olhou bem sério e disse, era um lobisomem. E meu pai já sabia, mas ele queria a confirmação dele. O tio-avô falou que se tivesse acertado o tiro, o bicho ia voltar. E não ia ser para dar tchau, não. E o que aconteceu? Na sexta-feira da paixão, o bicho voltou. Só que dessa vez estava bem no quintal de casa. E meu pai, que antes ia para fora, ficou dentro de casa. O tio-avô disse que era perigoso sair, porque o bicho ia querer vingança. Ele já tinha atirado no bicho, e agora o bicho ia se vingar. Não era só uma fera, era algo muito mais sinistro e muito mais perigoso. Os cachorros começaram a latir de novo, e o bicho atacou os filhotes de gato que estavam lá em casa. Eu escutei, parecia um verdadeiro inferno.
O barulho, os miados, os rosnados, até o som de dentes cortando carne. Quando o bicho pegou os 2 filhotes menores, eu não sabia o que pensar. No dia seguinte, encontramos os corpos dos gatinhos. A cabeça estava comida, o resto o bicho deixou para trás como um aviso. E no quintal, rapaz, os rastros, as marcas das patas enormes, mais parecidas com as de um cachorro, mas com um poder e uma força que só quem viu pode entender. Essa história pode até parecer invenção para quem nunca viveu algo assim, mas quem estava lá sabe bem o que viu. Eu sei o que vi. E na roça, meu amigo, tem coisa que a gente nunca vai entender. Quando a lua tá cheia, o melhor mesmo é ficar calado e quieto, porque nem todo bicho que aparece é só bicho. E vou te falar, sentar ao redor de uma fogueira para contar essas histórias é bom demais, viu? Parece que o tempo para e a gente sente a magia da noite. Obrigado por escutar até o final. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias de arrepiar.